Deixa eu fazer uma pergunta então para a mesa, não só para ti. Vai lá. Se você tem Gerson e Arrascaeta bem para um dos jogos, em qual deles você escala? Ele vai escalar, eu escalo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai escalar um num jogo, outro no outro. Perfeito. Eu acho que o Flamengo tem Porque o pior é não ter os dois, como hoje. O que você... Aí o Flamengo... ali, ó. Aí vira um Flamengo Frankenstein. Assim, aliás, falar em Sem o Frankenstein... meia por dentro. Falar em Frankenstein, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. Vamos. Foi uma escalação... Assim que a família Dias faria. Mas é o confronto do Frankenstein com o lobisomem hoje. O negócio foi terrível. Eu não acho que o Flamengo está pressionado para a semana aqui. Pressão eu acho muito forte. Não acho, porque o Flamengo de hoje, eu repito, eu não acho que o jogo do Flamengo foi ruim hoje. Também não acho. O Flamengo fez um jogo muito bom contra a LDU. O Flamengo venceu semana passada contra o Bahia. Sabe, eu acho que o que acontece é que o Flamengo vai pagar um preço aí que vai ficar falando pelas próximas semanas e meses em elenco, em reposição para o Arrascaeta. Em Arrascaeta ser um cara que não está 100% quase nunca, muitas das vezes ele está 80%. O que acontece é que o Flamengo e Palmeiras, um Flamengo qualquer time, o Flamengo entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro para não perder. Ele não pode perder. No máximo, se não for bem, ele tem que negociar para empatar. Acontece derrota porque é do jogo, mas o Flamengo ele briga por título. Então não tem, esse jogo ele vai perder. O que vai acontecer semana que vem é um confronto direto. Tem um histórico recente aí de mais de meia década de Flamengo e Palmeiras, então tem uma carga no jogo. Agora, pressão, se o Flamengo perde para o Palmeiras na semana que vem, não acho que ele entra com a corda no pescoço contra o Táchira. É bom dizer, o time do Táchira é ruim. O Flamengo joga para atropelar o Táchira. Qual você acha que seria a reação da Será se o Palmeiras perder para o Palmeiras? Calma. O Flamengo perder o Palmeiras, a reação da torcida que vai lotar o Maracanã contra o Táchira antes e durante o jogo. Ela vai reclamar na véspera do jogo, na antevéspera do jogo, depois do jogo contra o Palmeiras. E se o Palmeiras... Contra o Táchira, ela vai apoiar o tempo inteiro. E se o Flamengo empatar ou perder contra o Palmeiras? Eu acho que ela vai apoiar o tempo inteiro. Ela pode fazer... Eu acho que não. Burburinho em rede social por causa de um tropeço contra o Palmeiras. A realidade... Tem burburinho sempre. Porque tem uma diferença entre a arquibancada e a rede social. E às vezes a gente superdimensiona a rede social. A arquibancada do Maracanã contra o Táchira, a seguir o que a diretoria vem fazendo de entender política de preço, de lotar o Maracanã, voltar a lotar o Maracanã, a arquibancada contra o Táchira, ela vai te abraçar. Porque o Táchira é um time ruim. Se você cumprir minimamente o seu objetivo, você vai construir uma vantagem no primeiro tempo, você vai trazer o torcedor. E você vai virar e falar, igual a gente falou essa semana agora, chegou a Libertadores. O Flamengo chegou a Libertadores. Isso vai ser falado. A derrota contra o Palmeiras ela vai incomodar, mas vai incomodar muito mais os tropeços nas rodadas anteriores do que a derrota exatamente para o Palmeiras. Jogou em São Paulo. Jogou fora de casa. Então, eu não sei... te respondendo, eu não sei se a derrota contra o Palmeiras carrega barulho para esse jogo contra o Táchira. Sinceramente, eu acho que não carrega. Tivesse empatado contra a LDU, fosse um jogo de vida ou morte, tivesse perdido para a LDU, se o cenário fosse outro, não é o caso. E não acho que o Flamengo esqueceu de jogar bola. Acho que o Flamengo tem problemas de lesão, calendário, sabe? Oscilação natural, o Felipe Luiz não é o Abel. Isso tudo eu acho que vai existir. Não vai ser um Flamengo que alguém talvez tenha projetado, igual o 19, ou que vai brigar por 2 títulos, chegando muito, sabe, uma corrida muito sólida, como foi em 22 ali na época um momento com o Dorival. Então, eu não acho que tem essa pressão. Eu acho que tem um Flamengo que poderia estar jogando mais bola, poderia estar no estágio mais avançado, mas que, com atraso ou não, ele está começando a se encontrar. Eu gosto não é o Flamengo que a gente fica mirando eternamente, mas eu acho que ele está chegando. Eu gosto do futebol do Flamengo, acho que o Flamengo no meio de semana era para ter vencido por mais, queria o suficiente para ganhar por mais. Acho hoje, inclusive, que enquanto conseguiu esmagar a saída de bola do Botafogo, o jogo se desenvolveu no campo de defesa do Botafogo, o Flamengo fez o suficiente para marcar o gol, a não ser a finalização de qualidade. Então. Negócio da confiança. Mas isso não está se repetindo muito. É aí que eu quero primeira chegar. rodada Toda hora é isso. Eu bati na tecla da mentalidade. Toda hora é isso. O jogo contra o Inter não foi isso. Porque eu não acho que o Flamengo seja qualidade. Não é esse o problema. Mas ele muda radicalmente sem os jogadores de meio de campo dele. De construção. Ele tinha 4 atacantes, o Pulgar está fora, o De La Cruz com o Everton Araújo, então o De La Cruz muito preocupado também, porque o time sobe muito, se o De La Cruz contra o Botafogo desgarrar, ele sabe que ele vai tomar bola em velocidade o tempo todo. Então você já não tem, não que o De La Cruz, você não pode transformar o De La Cruz numa versão do Arrascaeta nem do Gerson. Mas quando eles estão os 3 juntos, é muito interessante. Quando estão 2, legal. Quando não tem ninguém, fala, peraí. Aí você tem 4 caras. O Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique procurando qual era o dele aqui. Tá bom, quando o Bruno Henrique sobe, a articulação do Flamengo é de quem? É do Alexandro? É do Wesley? Wesley. É do Wesley?
Porque se tem o Luiz Araújo, o Wesley vem por dentro. É isso aí. Tá? Ele é articulador? Não vejo. Vejo ele como um jogador agudo que é capaz de, numa jogada de velocidade, diagonal para o gol ou linha de fundo. Então, aquele time que tem o passe abastecendo a profundidade, que é aquele passe em profundidade, você pega Pedro de frente para o gol, você pega o Cebolinha, você pega, no caso, estava no campo Luiz Araújo, podia ser o Gerson, esse passe não existia. Não era o passe do Gerson, não é o passe do Arrascaeta. Então é um time de 4 atacantes que muda radicalmente seu jeito de jogar. Mas muda muito, porque ele está formatado numa outra ideia, numa ideia de articulação. Já que eu ocupo o campo do meu adversário, eu circulo a bola até encontrar o espaço. Eu ocupo o campo do meu adversário contra o Botafogo nesse domingo. E como é que eu circulo se eu perdi o poder de circulação? Eu tenho atacantes. E como é que você circula rápido se você cansa? Por conta então muda completamente. Aí fica no 0-0. E o Botafogo, acho que foi esperto. O Botafogo falou assim, vou esperar. É bom lembrar que o Botafogo... que o Botafogo, para a gente até elogiar que o Botafogo jogou sem o Savarino, já vem jogando sem o Savarino. Faz muita falta. Certo? E hoje sem o Arthur, que está numa fase iluminada. Que está decidindo partidas. E que está decidindo partidas, né? Então, hoje a gente pensar Isso é um passo atrás. Você está falando assim, entendeu? Um pouco mais de prudência, assim, diante do adversário. Fala, bom, você sabe o modelo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo foi articulado hoje dentro de um modelo que ele sabe que o adversário vai exercer. O Botafogo não foi surpreendido em nada. Não tem Arrascaeta, não tem Gerson, mas gosta de pressionar aqui em cima, né, do adversário no campo oposto. Perfeito, vamos aproveitar este espaço, essa vantagem e jogar nas costas de uma defesa que vai subir. É que se a gente falar assim, Arrascaeta e Gerson são mais jogadores do que Arthur e Savarino? São. Pode questionar o nível, se é muito mais, muito menos e tal, mas... Para mim... O combo do Flamengo é mais pesado. Eu acho que o Flamengo adoraria ter o Savarino. Porém... Eu vou jogar na mesma função do Botafogo, mas adoraria. Acho que sim. Mas assim, porém, a gente imagina que por questão de elenco, o Flamengo conseguiria se virar um pouco melhor sem os dois do que o Botafogo sem esses dois que eu citei. E no jogo me pareceu... que aconteceu isso aí. O Botafogo conseguiu se virar melhor sem os dois do que o Flamengo. É que faltar os dois não dá, como falou o Calçado. Eu gostei dessa ideia de dosar para Palmeiras eu vejo assim, e para Táchira, porque aí você não fica órfão em nenhum jogo. E cá para nós, é o Táchira também, né, gente? A gente está falando como se as coisas fossem excludentes. O Flamengo não, se jogar com o Palmeiras, não pode jogar. O Flamengo não pode dar peso. Eu entendo quando o Calçado fala que é o jogo que vai nortear, mas você não pode dar um peso além. O Flamengo, se olhar para esse jogo do Táchira e saber que com uma peça a menos ele ganha bem, com 2 peças a menos ele ganha. Comportamento. E com o time completo, exatamente. Comportamento. Exatamente. E foi o que se elogiou muito no começo do jogo contra o LDU. O comportamento do Flamengo no começo do jogo contra o LDU é interessante. Com 15, 17 minutos hoje contra o Botafogo, é interessante. Esse Flamengo contra o Táchira, se ganhar de menos de 2, eu vou ficar surpreso. O time do Táchira não pontuou até aqui. Exato. Não pontuou. Não é que ele fez um ponto, não é que em casa ele dificulta. Não é que ele é ruim. Vamos falar, é ruim. Jogou mal contra o Táchira. Ruim, gente, pô. Então, não dá pra te olhar e falar, nossa, mas naquela quarta-feira lá, é igual eu falar, porque a Copa do Brasil agora no meio de semana, o Flamengo tem vantagem, mas é bom ficar de olho. Não é bom ficar de olho, gente. Por isso que ele vai precisar do passe. Com o nível do time. Do passe. É isso. Porque o Táchira, eu imagino que o Táchira agora, depois de 5 derrotas, fala assim, agora nós vamos jogar de igual para igual contra o Flamengo. Não vai fazer isso. O Táchira está tentando não levar 8. Então ele vai fazer ali, pode ser uma linha de 5, agradável, ou no meio de campo, ou perto do goleiro, mas vai ter fechadinho. Se você não tem alguém que coordene o time com o passe, você vai deixar o quê? Para o Luiz Araújo, usando o cenário de hoje. Luiz Araújo pega a bola e leva até dentro do gol. O Cebolinha, faça o mesmo. O Bruno Henrique, o Pedro é o ponto final da coisa. Ele não vai sair driblando todo mundo. O Pedro é o cara da área. Então, ele precisa de pelo menos um articulador para dar sentido a um time que vai encontrar adversário trancado. Hoje foi um belo exemplo disso. O Botafogo se defendeu bem. E teve oportunidades. Boas oportunidades. E faltou o articulador. Se tivesse hoje o Flamengo jogando com o seu De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, a chance de ganhar o jogo era
enorme. Agora, sobre esse negócio do reserva à altura, ou substituto à altura, né? Não seria um reserva para o Arrascaeta, parece que eu estou no dia da marmota, parece que eu estou num programa de 3 temporadas atrás. Já ouvi isso. Mas é assim que funciona. Essa verilão, quando o De La Cruz chegou, você falava disso. Você já discutia isso lá no Bate-Bola Debate, com o Bruno Vicari. Até porque o seguinte, a CBF vai ter um novo presidente e sabe o que vai mudar? Assim, exatamente. Esse é outro dia da marmota. Então, é outro dia da marmota. Esse é nós estamos assim, uns 40 anos nessa marmota. Exatamente. Mais ou menos. Esse é pior. Só fiquei curioso com uma coisa aqui, antes de ouvir o Felipe Luiz, porque eu falei aqui sobre o Arrascaeta, o Gerson, e falei sobre o Savarino e o Arthur, e o senhor olhou assim com uma cara... Você tem alguma dúvida? Não, pelo Savarino. O Arthur, eu acho que o jogador do Flamengo não contrataria, apesar de ser um bom jogador. Acho que pelo lado direito ali o Flamengo tem boas opções, não valeria nunca se tivesse a possibilidade de trazer o Arthur. Até porque o Arthur sem bola, para mim, pega pouco, a não ser que ele mude... Não é que ele pega pouco, ele não é consistente, até quando se dedica à marcação, porque ele fala, pega pouco, tem que tomar cuidado hoje, porque as pessoas vão ter a impressão de que eu estou falando que o jogador não se esforça, e não é isso. Mas o Savarino, para mim, é um jogador que, em forma, seria titular em qualquer time do Brasil. Inclusive no Flamengo. Inclusive no Flamengo. Colocaria jogando pelo lado esquerdo. Hoje em dia, então... Olha... Para mim. É um jogador que faz muitas funções. Eu acho que uma das carências raras do Flamengo é que Arrascaeta joga numa função. De La Cruz joga bem como segundo e é um meia razoável. O mais elogiado de todos os jogadores do Flamengo quem é? É o Gerson. Que joga em qualquer função. É o Coringa. No meio de campo. Então, ter um Savarino no elenco que eventualmente pode jogar por dentro, na falta de um Arrascaeta, que pode jogar pela esquerda, que pode jogar pela direita, que faz gols, que está acostumado com jogos grandes, é uma coisa muito boa para qualquer equipe. E ele faz muita falta ao Botafogo. Eu acredito até que a ideia de jogo do Botafogo, o desenho, o Botafogo jogou basicamente um 4-4-2 ali. 4 jogadores marcavam muita marcação no meio do campo, o Roa e o Igor mais avançados. Com o Savarino, você pode jogar assim e vai ter muito mais chegada, vai ter mais contra-ataque, vai ter mais construção, você pode jogar 4-2-3-1, você pode ter o Savarino por dentro. Ele amplia muitas possibilidades de desenhos táticos para o treinador, sem perder a ideia de jogo de um time que joga muito mais no contra-ataque do que com posse de bola. Então, se me perguntasse assim, Savarino, se o Flamengo pudesse ter, obviamente, alguém no Flamengo pode me desmentir, mas se tivesse a possibilidade, tentaria contratar. O Calçade falou do Flamengo, que é um com o Arrascaeta e outro sem. Isso vale muito para o Botafogo em relação ao Savarino. O Savarino é o sobrevivente daquele trio de ouro que 2 foram embora, Luiz Henrique e o Almada, cada vez mais próximo do contrário, né? Com esse calendário, raramente todas as peças estarão disponíveis para qualquer time. Agora, no caso do Flamengo, é que um amigo nosso chama de problema de rico. Um amigo nosso que fala problema de rico. É isso. É difícil. Mas tem uma capacidade de atrair jogadores enorme. E, inclusive jogadores como o Danilo, por exemplo. Sim. Jogadores que estão em final de contrato. É muito mais agradável e simples hoje você jogar no Flamengo do que você pegar uma roubada no time. Você não sabe se vai receber, o time que está para cair. O convite vem de uma equipe que disputa títulos. Então é um negócio maravilhoso para aquele. Então, assim, manejar o mercado nessa situação que ele apontou, uma coisa, sei lá, e faz uma proposta. 15 milhões de euros, isso é pesado. A outra é ter um jogador, Jorginho. Isso. Danilo. Não é que não tem custo. Não existe contratação sem custo. Quando você traz para o teu grupo de jogadores, que ele tem um impacto na folha de pagamento. Não são jogadores baratos. Mas você não pagou nada também de transferência. Paga para empresário, paga comissão, paga um monte de coisa. Mas se você tirar já do pacote a transferência, já fica muito mais leve. Muito mais leve. E a capacidade de atrair é muito maior do que a maioria das equipes, porque está tudo funcionando. Então é uma delícia jogar ali. Não é diferente você pegar um ambiente conturbado, que é a lógica do futebol brasileiro. Eu poderia dizer, em relação ao calendário, a gente chegou a um ponto de ruptura. Mas nós já passamos, né? Nós já rompemos isso. E não há nenhuma perspectiva de que vai melhorar. Só vai piorar. Então, não dá para ter uma visão
do que vai ser a temporada ou do que vai ser a próxima semana quando você, ao final de um jogo, contabiliza 2, 3 caras com contusão muscular. Aliás, pode colocar até a imagem. O De La Cruz saiu. Do De La Cruz aí. Aliás, só para lembrar, porque o pessoal sempre é pego de surpresa em ano de Copa do Mundo, né? Ano que vem tem Copa do Mundo, viu? Ou tá brincando? É de 4 em 4 anos. É por isso que o Ancelotti tá vindo? É. Mas ele acertou com um, vai encontrar Desde outro. 1930 é de 4 em 4 anos. Parou ali a Segunda Guerra, né? Mundial, mas de 4 em 4. Todo ano tem pausa agora, porque no passado Copa América, esse ano tem Mundial, no que tem Copa. A Copa do Mundo Feminina vai parar o calendário também vai parar inteiro. E é uma então, pausa que força você colocar o maior número de jogos possíveis num determinado período do ano. Por isso né? que em 2 períodos, há mais de uma década, o ideal seria adaptar o nosso calendário ao mundo do futebol que nos domina e que nos administra. Nós somos administrados por esse mundo. Nós estamos submetidos a este calendário. Se a gente gosta ou não, se é o melhor, eu não vou nem discutir. Nós somos controlados por um calendário que no meio do ano para tudo. Ou para férias, ou para suas competições, ou para suas competições de férias. É isso aí. E todo ano é assim. Agora, você imagina parar um campeonato brasileiro, ele vai parar em 2025, ele vai parar em 2026. Ele vai parar todo ano. Ele vai parar 27, em 2027 e vão arranjar alguma coisa. 28 tem Copa América, 29 tem exatamente. Super Mundial. E aí pode voltar aquela Copa América de 2 em 2 anos. Mas os campeonatos estaduais são sagrados. Não, você não, Isso aí não pode mexer, mexa não, nisso. isso aí mexe com o Tanto que pessoal já tá aí. vindo outro aí para garantir esse negócio aí. Tá chegando. Calma que tá vendo. chegando. Não mexe nisso aí. Não mexe no nosso brinquedinho. Como diria outro, não mexa nas nossas gavetas. Não mexa nas nossas gavetas, é isso. A gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, que mostra como tem impacto, garante a história do treinador e tudo mais, uma vitória no título estadual. Estou falando especificamente do Corinthians, mas vale para qualquer clube. O Palmeiras foi campeão estadual ano passado, já reclamou da temporada, sendo vice-campeão brasileiro. As pessoas querem muito ganhar o estadual, eu entendo isso, eu entendo a rivalidade. E o Corinthians está liderando o Brasileirão agora. É verdade. Quando não tem nada mais para disputar, mas elas mesmas esquecem que foram campeãs, ou esquecem não, ou dão pouca importância a isso ao longo do ano. Elas querem ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Esses títulos fazem história e garantem tranquilidade de treinadores. Só um detalhe aqui, você viu ali a saída do De La Cruz, né? Quando o jogador sai do jeito que o De La Cruz saiu, o próprio jogador já tem consciência que não é bobeirinha, não é uma coisa assim, tudo bem, amanhã eu vou fazer aqui, vou me preparar fisicamente, o próximo jogo eu vou jogar. Pela cara do De La Cruz, a reação do De La Cruz já deu para... Foi uma entorse, e ele vai ser avaliado amanhã para saber qual vai ser o período de recuperação do De La Cruz, possivelmente, talvez fique um período fora, pela reação do jogador. O jogador sabe quando deu ruim, né? E quando é todo jogo, toda hora, né? E quando você tem o jogador em campo, porque às vezes você não tem os jogadores em campo justamente por causa disso. O futebol não é nem o esporte, é o espetáculo público que mais se sabota.